A paz do Senhor, meu querido irmão, meu querido aluno. Aula de número 8, Armadilhas Contemporâneas 1. Até coloquei uma ratoeira aqui, ó, por causa das armadilhas contemporâneas que existem nesse momento em que vivemos. Claro que nós vamos falar então um pouquinho sobre algumas teorias. De tempos em tempos, a humanidade é submetida a uma mudança, ou o que nós chamamos de quebras de paradigmas. Historicamente, a sociedade humana, ela muda assim, tempos em tempos. De conservador, ela vai para o liberalismo. Quando chega no fim do poço, aí volta para o conservadorismo. Aí quando fica muito extremista, volta para o liberalismo. Assim tem sido a história da humanidade. E cada vez aparecendo ideologias, ideias, pensamentos. E assim tem sido a história da humanidade. Então, com mudanças, invenções, etc., vem novas interpretações, novas possibilidades. Isso acaba por irradiar-se em todas as áreas do conhecimento humano, né? Então, tem gente que é muito simplório, né? Ele acha que uma mudancinha ali não interferirá no estilo de vida. Interfere, porque é como um efeito dominó, né? Então, uma nova invenção muda tudo. Essas questões hoje que vivenciamos as mídias sociais, as pessoas não se deram conta de que houve uma verdadeira revolução esses assuntos de mídias sociais. Hoje todo mundo sabe tudo, as informações são muito rápidas, o mundo não era assim. Se você voltar a 20 anos, não havia esse sistema de informações rápidas como temos hoje. Então, as invenções científicas vão surgindo novas possibilidades e as ideias caminham muito rápidas, surgindo então várias interpretações. A superação de obstáculos e a transformação dos desafios em possibilidades serão temas dessa lição, que tratam então do chamado pós-modernismo. Partindo do princípio então como a modernidade, não a modernidade naquele sistema de divisão da antiga divisão da história, não seria isso, que é a divisão tradicional, né, que você fala história antiga, né, da invenção da escrita, organização do Estado, até a queda de Roma em 476. De 476, com a queda de Roma, até 1453, a queda de Constantinopla, a Idade Média ou Idade Medieval. De 1453 até 1789, com a Revolução Francesa, a Idade Moderna. E aí seria modernismo, né? Não é esse modernismo que eu estou falando, não é esse período. E de 1789, a Revolução Francesa até hoje, a chamada História Contemporânea. Não é essa periodização tradicional da história que eu estou falando. Nós estamos falando de sistemas, de ideias, de ideologias, de artes, que por isso que uso o termo de modernismo, né? Não é de periodização de história, mas é de movimento, tá? Então, por isso a ideia da pós-modernidade. Até pouco mais de 150 anos, era certo para quase todos os homens que o mundo foi criado por Deus. Quase todo mundo cria isso. Se você voltar a 150 anos são pouco tempo. Há 150 anos atrás, basicamente, quase todo o país tinha uma religião oficial e a tendência era de que todos criam que Deus tinha criado o homem. Mas o cientificismo abandonou essa visão cristã da criação do mundo, apresentando uma teoria própria, né? Apresentou uma nova teoria. Em partes, há uma culpabilidade de lideranças religiosas que foram extremamente fechadas e radicais. O mundo islâmico, por exemplo, nunca se desenvolveu cientificamente com mais vigor em relação ao Ocidente, claro. Um dos motivos é a religião, que acha que a porta da sabedoria já está fechada, a porta do saber. Quando se pensou em criar o relógio, quando o relógio chegou, por exemplo, no Império Otomano, que é de tradição islâmica, os mulás, né, os líderes religiosos islâmicos, achavam que não podia usar o relógio, porque o relógio você estaria controlando o tempo, e o único que pode controlar o tempo é Deus. Veja. Então, existe um livro muito interessante que eu quero citar para você, antes de entrarmos na questão do evolucionismo. O nome do livro é O que Deu Errado no Oriente Médio. Bernard Lewis, que é o autor desse livro, O que Deu Errado no Oriente Médio.
E ele vai falar sobre as questões das invenções científicas que encontraram grande resistência pelas autoridades islâmicas. Mas também, na Europa, as invenções científicas encontraram muita resistência pelas autoridades religiosas, católicas ou protestantes. Tudo isso são elementos que vão criar conflitos e competição para ver com quem estaria com a verdade, a religião ou a ciência. Então são questões problemáticas que aconteceram também em parte com culpabilidade da religiosidade agressiva. Pensar que depois de 400 anos o Papa João Paulo II vai perdoar o Galileu Galilei é uma coisa assombrosa, né? Porque a Bíblia nunca falou que a Terra era quadrada, mas a Igreja Católica defendia essa tese dos 4 cantos da Terra, então não conseguia ver a Terra como uma esfera, sendo que a Bíblia diz que o Senhor passeava no globo da terra, o profeta Isaías diz isso. Então é muito lamentável quando a religião quer dar palavra em tudo. Tem coisas que não é a competência da fé. Não é, deixa a ciência desenvolver, não precisa ser um obstáculo. E infelizmente essa atitude de oposição da religião à ciência fez com que a ciência fosse anticlerical, extremamente anticlerical. Em parte por culpa do próprio clero, né? Isso é importante nós compreendermos. Mas, entre todo esse novo cientificismo antropológico que vai surgir, surgirá o darwinismo. O darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidos pelo naturalista inglês Charles Darwin, 1808 a 1882, é esse senhorzinho aí. A teoria da evolução defende que todas as espécies descendem de ancestrais comuns, que ao longo do tempo geológico foram sofrendo mutações e alterações. Então, segundo o entendimento, isso é uma teoria, isso não conseguiu ser provado, não é, se fosse provado aí não seria teoria, né? Não seria chamada teoria da evolução. A teoria da evolução, a teoria de Darwin, é uma teoria que vai dizer que existem chamados espécies que foram-se, com o tempo, dando origem a outras espécies. Então, de uma espécie saem outras, né? Em um processo contínuo de aprimoramento, de evolução. Essas modificações seriam, então, imperceptíveis de uma geração para outra, porém, ao longo do tempo, quando somadas e acumuladas, depois de milhões, bilhões de tempo, elas tornaram-se perceptivas e justificam as diferenças entre as novas espécies assim originadas. Bom, qual é o contexto, então, da origem do darwinismo? No século XVI, foi para os europeus a época das grandes navegações, as grandes descobertas, né, do mundo. E isso vai marcar, então, o futuro do desenvolvimento da Europa. A era das descobertas de novos povos, novos animais, plantas, fez com que a imutável rigidez da criação sofresse o impacto da dúvida. Claro, as navegações, as grandes navegações, levou o homem a mundos desconhecidos, a locais que eles não acreditavam que existissem. E tudo isso terá impacto no conhecimento das pessoas. As especulações filosóficas encontrariam, então, um terreno fértil na concepção da evolução biológica. Começaram a prestar atenção mais nas questões biológicas, nas adaptações, algumas que eles podiam até analisar, e começaram, então, a criar um pensamento de que as espécies teriam se evoluído. A geologia e a história natural começaram a demonstrar que a idade da Terra é muito superior à que se pensava e que o homem existia há mais tempo do que se supunha. Então, para essas pessoas, elas então simplesmente viraram a costa para o que ensinava a religião e foram atrás de outras possibilidades. A contribuição científica decisiva para essas dúvidas veio no século seguinte, com os trabalhos de Charles Darwin, que estabeleceu os principais mecanismos através dos quais qualquer espécie animal, inclusive a humana, o homem, evoluiu a partir de formas mais simples.
ou como resultado da necessidade de melhor adaptação no seu ambiente. Então, o que o Darwin percebeu? Ele percebeu algumas coisas quando ele visitou a Ilha Galápagos, no atual Equador. Ele foi fazendo alguns estudos de pássaros, dos biquinhos dos pássaros, das adaptações de certas espécies, por que elas agiam daquela maneira ali. E ele começou a chegar à conclusão que deve ter um ancestral comum e que assim, em milhares de anos, essas espécies teriam sido adaptadas para poder sobreviver naqueles ambientes. Durante 20 anos, Charles Darwin reuniu provas para apoiar suas teorias, enquanto continuava os estudos que começara durante a viagem de 5 anos como naturalista, fazendo levantamentos na costa sul-americana. Bom, esses desenhos dos tentilhões de Darwin, essas aves possuem bicos diferentes, adaptados a diferentes tipos de grãos. Seria então um mesmo tronco, uma mesma espécie, que foi surgindo várias outras adaptadas para se alimentarem adequadamente. A teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica a seleção natural. Naturalmente, então, os indivíduos que conseguiam sobreviver eram os que estavam mais adaptados para sobreviver. E os menos adaptados entrariam em extinção. Então, as espécies mais adaptadas para aquele ambiente, que conseguiam se adaptar melhor naquele ambiente, seriam as que sobreviviam, segundo a observação dele na natureza. As pequenas variações causais que aparecem nos organismos fazem com que suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam, então, distintas. Ou seja, uma determinada característica, quando presente no organismo, pode fazer com que ele se adapte mais facilmente no ambiente e seja mais bem-sucedido do que outro, da mesma espécie, que não possua aquela característica. Dessa forma, o ambiente atua como selecionador das características mais favoráveis em detrimento de outras. Esse é o pensamento dele. Os organismos que possuem as características mais favoráveis têm mais possibilidade de sobrevivência que os outros, de maior oportunidade de reprodução. Assim, as características favoráveis serão transmitidas aos seus descendentes. Essa é a teoria. Dessa forma, de geração em geração, a população torna-se mais adequada ao meio ambiente. Essa seleção natural leva normalmente centenas ou até milhões de anos para produzir os efeitos aparentes na população. Então, basicamente, esse é o pensamento dele. Mas a grande obra dele, que virou a Bíblia para os evolucionistas, foi a grande obra de Darwin, publicada em 1859, chamada Origem das Espécies e a Seleção Natural. Esse livro esgotou no único dia, né? 1.250 exemplares foram vendidos no mesmo dia, né? Então, para você ver que virou a coqueluche, né? O volume é todo ele um longo argumento a favor de sua teoria da evolução, o que desencadeou muita controvérsia, especialmente entre os religiosos, porque, segundo o livro dele, não foi Deus que criou, foi um acaso que as espécies foram se paulatinamente evoluindo até chegar no que é hoje. Então você estava abandonando os genes, abandonando a Bíblia, e essa é uma sociedade ainda conservadora religiosa. O que fica claro em seus escritos é que todos os seres vivos, inclusive o homem, modificaram-se ao longo dos tempos. Bom, e o neodarwinismo ou darwinismo social? São outras expressões também oriundas da mesma, do mesmo elemento fundamental da ideia da evolução. O neodarwinismo é a teoria moderna da evolução que surgiu em meados do século XX. Ele está pautado nos estudos evolucionistas de Charles Darwin, unido às descobertas da genética. E a teoria mais aceita atualmente para explicar a evolução das espécies, né? Que vai havendo então um aperfeiçoamento das espécies. Já o darwinismo social também surgiu no século XX. No entanto, representa uma corrente sociológica e filosófica baseada na seleção natural de Charles Darwin, onde procura demonstrar a sobrevivência dos seres humanos mais adaptados. E essa teoria foi um perigo para a humanidade.
Tá? Essas teorias não são aceitas atualmente, a teoria do darwinismo social, uma vez que podem conduzir às ideias erradas sobre a espécie humana. E aí surgiu o problema do racismo e da eugenia. Então, para muitas pessoas na Europa que acreditavam piamente na teoria de Darwin, eles tinham o direito de colonizar os outros povos que eles entendiam que eram inferiores. Aliás, os povos superiores tinham um dever moral de tentar civilizar os inferiores. Tudo isso era lido como uma teoria aceitável do evolucionismo. Porque se aquelas pessoas estavam vivendo naquela situação e morriam, tal, fazer o quê? Eles não estavam adaptados para sobreviver mesmo. Então se justificava muita iniquidade, se justificou o próprio racismo, né? Que aí você vê toda a teoria do nazismo baseado na questão também evolucionista. Então tem esse lado muito negativo. Eu não estou dizendo que o evolucionismo simplesmente gerou nazismo, não é isso. Eu estou dizendo que o nazismo utilizou erroneamente de um pensamento evolucionista para justificar o quê? A sobrevivência dos mais fortes, tá? Que é um erro essa percepção. Né? É a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador, isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Então, as espécies mais adaptadas e mais fortes sobreviveriam. Mas tudo isso não passa de uma mera teoria, por isso que chama teoria da evolução. Senão chamaria a lei da evolução. Mas não, é a teoria, né? Porque nunca foi confirmado isso. Eles estudaram já, foi mais de 100 anos buscando provas concretas e não tem, né? Por isso, mas como eles não querem crer na Bíblia, porque para eles a Bíblia é apenas um mito, então eles querem ficar com o que for mais científico. Teoricamente, essa teoria tem uma explicação mais lógica para o pensamento antropológico ou para o pensamento humano. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação, mas existe, infelizmente, também um evolucionismo teísta, né? Proposta do darwinismo. É possível entender as ideias de Darwin considerando 6 etapas bastante simples. Primeiro, os seres vivos são mutáveis. Eles e nós nascem, modificam-se e finalmente morrem. 2. Praticamente todas as espécies de seres vivos são capazes de se multiplicar em uma escala tão absurda que pode vir a tornar a Terra um lugar insustentável. Essa foi uma teoria que não bateu, né? 3. A única coisa que impede essa multiplicação descontrolada das espécies é a competição entre elas e o interior de cada uma. No interior de cada uma. Isso se deduz numericamente à vida e a níveis administráveis. Então, é a concorrência completa e que os mais fortes é que sobrevivem. Não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que não necessariamente o mais forte que sobrevive, por incrível que pareça, né? Em meio às reduções numéricas e às disputas que os promovem, as espécies adquirem variações que são transmitidas aos membros seguintes por herança genética. Quinto, o processo descrito nas etapas 1, 2, 3 e 4 caracteriza uma seleção natural em que as espécies mais preparadas sobrevivem e as mais fragilizadas são exterminadas para dar lugar ao mais forte e às vezes a novas espécies. Isso é uma coisa que já é questionado, né? Não necessariamente. Para Darwin, o homem é apenas uma espécie dentre todas e a sua origem pode ser explicada pela hipótese de número 5, né? Que é o processo de mudança. Bom, notas históricas sobre Darwin. O que o Darwin não disse e as pessoas pensam que ele disse. Tá? Isso é muito comum, a gente está cansado de ouvir isso. O Darwin disse isso, mas ele não disse isso. Então, por exemplo, o que o Darwin não disse? O Darwin não disse que o homem veio do macaco. Olha só, a maioria das pessoas tem esse costume de falar, o Darwin falou que, né,
O homem veio do macaco. Sim, mas não foi o Darwin que disse isso. O Darwin não disse isso que o homem veio do macaco. Então, essa ideia que o homem veio do macaco é uma falsa ideia que permaneceu na mente de muita gente. Muita gente fala isso, né? Darwin afirmou que o macaco e o homem possuem o mesmo tronco ancestral, mas o homem não teria descendido do macaco. Então, para o Darwin, existiu algum ser, que apenas é hipótese, porque nunca encontraram esse elo, mas que existiu uma espécie, dessa espécie surgiram outras espécies. Essas outras espécies, umas foram símios e outros humanídeos. Então, para ele havia uma espécie, e dessa espécie surgiram os símios e surgiram também os homens. Em termos de, é o que ele fala da ideia do Y, né? Aqui, né? Sai aqui e vai criando braços até atingir o homem. Então isso é uma teoria, porque eles não encontraram provas absolutamente nada disso, né? E aí está então a ideia, né? Seriam então de uma espécie foram surgindo outras espécies. Então não é que o homem veio do macaco, não é isso. É que eles acham que haveria uma espécie, um antepassado, e por milhões de anos foram surgindo essas variações até atingir o homem. Quer dizer, isso é uma teoria, não é uma verdade, né? O que outra declaração, que o mais forte sobreviveria. O Darwin disse que o mais forte sobreviveria. Não, o Darwin não disse isso. Ele disse o seguinte: o darwinismo fala na sobrevivência do mais adaptado, não necessariamente mais forte, ou mais preparado. Por isso, os seres humanos superam seus rivais no mundo animal, sempre que o mais preparado para isso. Então, olha, não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças. Tá? Então é isso que o Charles Darwin disse. E às vezes a gente fala, o Darwin disse que a sobrevivência é do mais forte, né? O que o Darwin não disse? Que na natureza cada um se viria como pode. O Charles Darwin não disse isso. O darwinismo fala sobre a sobrevivência das espécies, que é o conjunto, e não dos espécimes, o indivíduo. Nesse contexto, há espaço e necessidade para a cooperação. Então, o Darwin diz, na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e a improvisar mais efetivamente têm prevalecido. Então, são análises dele, né? Então, às vezes as pessoas falam coisas que não batem, né? Então, muita gente fala que Darwin disse que naturalmente os homens são impelidos à infidelidade. O Darwin ensinou que os homens têm uma tendência a serem infiéis. Bom, o que Darwin fala? Tanto homens infiéis, que poderiam engravidar muitas mulheres, como os maridos fiéis, que se preocupam com a sobrevivência e o sustento de seus filhos, são vencedores no processo de seleção natural e de preservação da espécie humana. Então, às vezes, tem muita declaração aí fora do contexto, né? Dizem que Darwin disse que o ser humano é mais evoluído dos animais. Não, o Darwin não disse isso. Para Darwin, as formigas e os abaqueteiros são biologicamente tão evoluídos quanto os homens. Tá vendo como então tem muitas declarações que dizem que o Darwin falou, e o Darwin não falou nada disso, né? Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. O darwinismo, o que Darwin realmente disse? Bom, o Darwin de fato ele cria em Deus e depois passou a ter dúvidas sobre Deus. Ele não virou ateu, não é isso. É que ele era teísta e passou a ser agnóstico. Então, do teísmo para o agnosticismo. Teísmo é a crença em Deus. Então, Darwin, ele cria em Deus. Depois dessas teorias dele, ele passou a ter dúvidas se realmente existe Deus. Mas também não negou Deus. Então, ele é um agnóstico. Nem crê e nem nega, né? Em cima do muro. Darwinismo, o que ele disse? Ele disse que ele pensava o que ele achava. Ele não falou que era uma verdade absoluta. E ele escreveu, isso aqui é a árvore que ele desenhou, né, das espécies, e olha só o que ele escreveu em inglês aqui, I think. Eu penso, eu acho. Então, isso ele disse, ele não falou que era
é a verdade. Não, é uma coisa que eu penso, que eu acho. Né? Em outras palavras, achismo. Né? Achismo dele. O darwinismo é inconcebível com a Bíblia. Não tem jeito de você querer dizer que você crê na evolução e crê na Bíblia. Isso não é possível. Tá? Se Adão e Eva não existiram e não são literais, como ensina o evolucionismo, então todo o edifício da fé cristã cai por terra. Por isso que não tem compatibilidade. Se a evolução fosse verdadeira, então a Bíblia seria um livro mitológico. Os evolucionistas dizem isso. Os evolucionistas dizem que a Bíblia é um livro de mitos. É mitológico para os evolucionistas. Então não tem jeito da pessoa falar que crê na Bíblia e crê na evolução. Isso aí a pessoa não sabe do que está falando. Tá? Então se a evolução fosse verdadeira, então a Bíblia seria um livro mitológico. E as grandes doutrinas como o pecado original, a queda do homem, a doutrina da redenção, tá? Então tudo isso seria mito. Se não há a redenção e se não houve necessidade do sacrifício redentor do Calvário, então a vossa fé é vã. Então não tem jeito. São coisas, acabaram sendo coisas então paradoxais, antagônicas. Criacionismo e evolucionismo. Então são duas teorias, porque também os criacionistas não tem como provar que Deus criou o homem. Como que ele vai provar cientificamente, materialmente? Não tem, é fé. Então a gente diz que são duas teorias. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou formado em História, eu sou professor de História, sou formado como pesquisador, então historiador, pesquisador, sou formado na Universidade de São Paulo, né, na FEFELESH, e também fiz a licenciatura para ser professor de História lá mesmo na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então eu sou formado em historiador com licenciatura plena. E lá a gente aprende apenas a teoria da evolução. Mas quando eu assumi a cadeira de professor de História pelo Estado, hoje eu não sou mais, mas eu fui professor concursado da rede pública estadual, e todas as vezes que eu chegava nessa aula sobre a evolução, o evolucionismo, que isso tem para dar aula de História, eu procurava ser assim o mais aberto para com os alunos. Eu sempre dividia a lousa em pelo menos 3 grandes teorias para explicar a origem do homem. Então lá, colocava lá, olha, o livro aqui está falando da teoria da evolução. Isso é uma teoria. Agora eu vou falar o que não tem no livro de História. A teoria da criação, o criacionismo. Tem mais teoria? Tem a teoria dos alienígenas. Pessoas que acham que a vida veio de fora, não creem nem na evolução e nem na criação. Acham que são os alienígenas que trouxeram a vida. E existem outras teorias. As principais, as mais conhecidas no mundo ocidental, são essas 3. Aí explicava a teoria da evolução, o darwinismo. Aí depois, fala, agora vamos explicar a teoria da criação. Olha, aqui Deus criou o homem e tal. Tudo certinho, mostrava a base, a Bíblia, o livro de Gênesis. Tal. E depois a teoria dos alienígenas. Tal. E tem outras. Bom, para encerrar, dever de casa. Vocês vão então fazer o resumo da teoria da evolução e o resumo da teoria da criação. A teoria da evolução está no livro. Da criação você vai ter que consultar uma Bíblia. Então vai na biblioteca se você não tiver Bíblia, mas você vai ter que abrir no livro de Gênesis e fazer o resumo da teoria da criação. De maneira que eu dava a oportunidade para o meu aluno conhecer todas as possibilidades. E não simplesmente colocava goela abaixo a teoria da evolução. Ué, se tudo é teoria, por que eu sou obrigado a explicar só uma? Por que a pessoa não é mais honesto, mais aberto e mostrar outras possibilidades? Não é verdade? Claro que no final o aluninho sempre perguntava, professor Alberto, em qual teoria o senhor acredita? Falei, claro que eu acredito pela fé que Deus criou o homem à sua imagem. Aí sempre tinha um aluno evangélico lá, falou, glória, né? Alegrinho lá, né? Então, mas é honesto você mostrar todas as possibilidades, né? Não precisa, eu não sei porque tem gente ainda que fica com medo, né? Bom, você crê em Deus, você não tem problema nenhum conhecer as outras teorias, nenhuma outra teoria vai minar a sua fé.
Ah, você nasceu de novo. Quem tem Jesus, irmão, não tem problema não de analisar outras teorias, né? Agora, quem não está muito firme, quem não tem muita convicção, aí realmente é um problema, né? Mas aí não é só essa teoria, aí tudo, né? Qualquer coisinha ele já balança, né? Bom, então aqui eu coloquei as duas possibilidades. A teoria da criação, a teoria que prega que a vida e a humanidade, a Terra e o universo foram criados por uma força sobrenatural, ex nihilo, que seria o Criador. Diferentes religiões têm uma visão do criacionismo. O cristianismo, por exemplo, adota a Bíblia, mais precisamente o livro de Gênesis, como fonte explicativa sobre a criação do homem. Para o criacionismo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não descende de uma evolução natural. Já o evolucionismo é a teoria e o fruto de um conjunto de pesquisas em constante desenvolvimento iniciadas pelo legado do cientista britânico Charles Darwin. Darwin percebeu semelhanças entre animais vivos em extinção e concluiu que suas características passam por um processo em que fatores naturais modificariam os organismos. Ele levantou a ideia de que os seres vivos estão em constante concorrência e assim somente os mais preparados às condições ambientais poderiam sobreviver. E a sua obra Origem das Espécies, de 1859, ele afirmou que o homem e o macaco teriam uma ancestralidade comum, ou seja, teria a mesma árvore da espécie. Bom, o que nós precisamos entender, e o livro trabalhou bem essa questão, e você pode me acompanhar aqui a partir da página 125, 126, que é a questão da microevolução. Por que isso é importante? Bom, a microevolução é algo que realmente você pode perceber. É um dado científico e diz respeito a mutação relativamente menores que ocorre na formação de um animal ou planta, mas que não transforma a planta ou animal em uma outra espécie. O problema do evolucionismo é que ele acha que as mutações poderiam levar a uma outra espécie. Então ele pega, por exemplo, um animal, que nem um porquinho da Índia, vai se desenvolvendo até virar um elefante. É uma coisa muito absurda. Agora, pode haver alguma mudança nas próprias espécies de porquinho de Índia, um ficar arrepiadinho, outro não? Isso pode. Né? Essa é a diferença da microevolução da chamada macroevolução. São coisas, são termos diferentes. Um que você realmente pode observar que existe. Então, existem mutações entre a mesma espécie? Entre a mesma espécie existe. Agora, não é que essas mutações vão transformar aquela espécie em uma outra espécie. É esse pulo de espécie que é o problema, porque Deus criou cada um segundo a sua espécie. Agora, dentro das espécies existem variações, mas não que essas variações vão levar a uma outra espécie. Não, isso não. Então, é a questão lá, né, de se você fizer o cruzamento do cavalo com o jumento, você tem a mula, mas a mula não reproduz. Acaba. Tá vendo? Então não vai gerar uma outra espécie porque acabou. Né? Acaba sendo um animal híbrido, né? Não funciona mais. Então, a microevolução é um dado científico e diz respeito a mutações relativamente menores que ocorrem na forma de um animal ou planta, mas que não transforma a planta ou animal em uma outra espécie. Não é isso. É ela mesma, só que agora ela tem alguma mudança. Então, o exemplo maior, que eles se falam tanto como se fosse uma grande coisa, é a questão das borboletas ou as mariposas de Manchester. Então, as mariposas, elas eram o quê? Brancas, cinzas. Mas devido à Revolução Industrial, a poluição foi tão pesada que as cascas da árvore ficaram poluídas, ficaram escuras. Então, com o tempo, as borboletas mais escuras acabaram prevalecendo, porque elas podiam se esconder. E as borboletinhas... a espécie que tem a asinha clara ficava exposta, porque já não combinava mais com o ambiente. Elas tenderam então a desaparecer. Então não necessariamente essa borboleta passou simplesmente a ficar com asas escuras. Não é só isso. Embora eles fizeram a pesquisa dizendo que só as borboletas
as próximas borboletas eram escuras. Não é isso, já existia uma espécie de borboleta clara e de borboleta escura. Quando as árvores ficaram todas escuras, as espécies de asas escuras vão prevalecer em relação às espécies de asa clara. As espécies de asa clara, as corujas, os morcegos comiam porque pegavam mais rápido. Mas hoje não é assim também. Então, você pegar um animal que consegue camuflar para sobreviver, ele sobrevive mais. Se pega um animal albino, que fica completamente visível, perde a sua camuflagem, a tendência é desaparecer. Quer dizer, então, eles fizeram tanta propaganda das mariposas de Manchester, dizendo que era a evolução. Revolução nada, aqui nós estamos falando de borboleta, não virou passarinho, não virou outra coisa. Borboleta, simplesmente, uma questão de borboletas, né? É algo completamente diferente da chamada macro-revolução, que a evolução defende. O que seria a macro-evolução? Essa mudança de espécie, de borboleta virar um pardal. Pô, isso é impossível, né? É a teoria que sustenta a ideia de que uma espécie evolui para outra espécie. Isso aqui é impossível. Não existe isso. Então, as mudanças que você encontra na genética, você pode encontrar, mudanças genéticas, mas não para outra espécie. Porque existe um código genético daquela espécie, aquele DNA daquela espécie. Pode haver mudança, cor dos olhos, cor do cabelo, pode, isso nós sabemos. Mas não daquele DNA virar uma outra coisa, uma outra espécie. Isso não, isso aí, os códigos genéticos não permitem isso. E nesse sentido, a genética foi um banho de água fria para o darwinismo também. Se de um lado mostra essa microevolução, por outro lado proíbe a macroevolução. Porque se você tem o código genético para ser humano, não tem jeito de ser girafa. Porque é um outro código genético. Aliás, deixa eu te contar uma coisa, meus alunos de escola bíblica dominical riem muito quando eu digo isso, mas é verdade. Você quer saber qual animal é mais próximo do homem, qual é o animal mais parecido com o homem? Não são os macacos, não, esquece. É o porco. É o coração do porco que é mais parecido com o nosso. Eu sei que tem muito homem que parece um porco mesmo, né? Mas não venha a ser o caso. Por incrível que pareça, o coração do porco é mais parecido com o coração do homem. Então veja, é abismo de espécie. Então o que parece não é o que é. Tá? Mas os códigos genéticos vão mostrar que pode haver variações, mas não para criar outra espécie. Isso é um abismo. Isso cientificamente é impossível, você ter um código de DNA e esse código se transformar em outra espécie. Isso não, ele poderá haver mutações dentro da mesma espécie, mas não criar outra espécie. Tá? Então isso jamais foi provado pela ciência, jamais. Todavia, uma das táticas mais usadas pelos evolucionistas para provar sua teoria é tomar como exemplo casos de microevolução, mas não estamos negando microevoluções, essas mudanças, isso aí nós sabemos que tem mesmo, é natural, para se adaptar a novas realidades, pequenas variações, mas dentro da mesma espécie, não é a criação de outra espécie. Aí eles pegam esses exemplos de microevolução e apontam como prova da macroevolução. Macroevolução não existe. Esses truques desonestos só servem para provar o quão equivocada é a macroevolução, juntamente com toda a teoria da evolução. Então, macro é diferente de micro. Microevolução pode ser descrito como evolução dentro da mesma espécie, variações da mesma espécie. E nós sabemos que tem várias variações dentro da mesma espécie. Agora, a macroevolução pode ser descrito como a evolução além do limite da espécie. Isso é um exemplo de microevolução ou macroevolução? Microevolução, ó, tá vendo os coelhinhos? Um é marrom, outro é cinzinha, um é mais peludo, outro é menos peludo. Essa é a variação dentro da mesma espécie. Isso nós sabemos que existe. Agora, não é de coelho virar um pato. Aí não, porque aí é um outro código, é uma outra realidade. Macro e micro. Nós rejeitamos a macroevolução da ameba para o homem. Então era uma ameba, virou um homem. Pô, não tem como isso acontecer. Nós aceitamos a microevolução, variação entre espécies, pois há evidência disso em todo lugar. Está vendo? Variações, espécies diferentes, espécies a mesma espécie com características diferentes. A variação entre as espécies é importante no modelo criacionista.
Ele demonstra a repetida frase em que Gênesis 1 diz: produzem conforme a sua espécie. É isso que a Bíblia diz. Produzem as águas peixes conforme a sua espécie. Variações, mas dentro da mesma espécie. Não de uma espécie pular para outra. Isso aí não, isso é invenção. Né? Refutação famosas ao darwinismo. Né? E nós temos aqui, eu realmente, na página 126 e 127, eu só peguei o James Ussher, porque ele é o mais conhecido. Os demais eu achei até sem muita força argumentativa, achei frágil esses demais aqui. Eu peguei só o James Ussher porque no século XVI, ele era um bispo irlandês, ele elaborou um estudo bastante consistente sobre a cronologia, sobre datas históricas. Por isso que eu achei que seria importante a gente lembrar dele aqui, porque ele fez aquela conta bíblica da criação ao dilúvio, 1656 anos, do dilúvio a Abraão, 292 anos, de Abraão ao Êxodo, 503 anos, do Êxodo à construção do primeiro templo, 481 anos, do templo ao cativeiro, 414, do nascimento de Jesus Cristo, do cativeiro ao nascimento de Jesus, 614 anos, de Cristo a ele, né, a época dele, 1650, da época dele até 2013, 362, e aí eles dão mais ou menos uma idade da Terra, mais ou menos 6.000 anos, né, por isso que eu citei. Logo, o registro histórico mais antigo e confiável da humanidade. Nesse estudo, contraria o pensamento evolucionista que teoriza que a criação ocorreu há milhares de anos. Não, a Terra pode ter sido mesmo, a Terra pode ter milhões de anos, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus passeava sobre as águas do abismo, então aquela massa, aquela água, eu não sei quantos milhões de anos tem. Agora, o homem não tem mais de 6.000 anos, esse homem que nós entendemos hoje. O método carbono 14, que é uma tentativa de provar a datação. O carbono 14 parte do pressuposto de que quanto mais antiga uma amostra fossilizada ou de mineral, mais ou menos elementos químicos específicos haverá nelas. Assim, com a base nas estimativas de acúmulo ou perda de elementos químicos disponíveis para comparação, os cientistas apontam então a data dos elementos. Por exemplo, para dizer que o Santo Sudário, mesmo dos tempos do Novo Testamento, o método carbono 14 mediu os elementos químicos daquele pano depositados ali, concluindo que a quantidade deles não é superior a 800 anos, portanto da Idade Média. Esse método se torna extremamente impreciso ao tentar datar elementos mais antigos, pois as estimativas comparativas de base são imprecisas e geram uma aproximação de milhões de anos. Então existem erros nesse processo, não é tão fácil. Se você pensar que Deus criou as árvores adultas, então vamos pegar uma sequoia lá da Califórnia, aquela árvore gigante. Se Deus já criou uma árvore daquela gigante no Éden, se você cortar os anéis dela, não vai bater a datação, não tem jeito, porque elas já foram criadas gigantes. Tá vendo? Porque o carbono 14 aí não daria certo. Agora eu coloco aqui para vocês sugestões bíblicas que mostram que a teoria de Darwin é cientificamente ultrapassada. Nós temos obras, olha, por exemplo, eu acho que essa obra seria importante você ler. A Caixa Preta de Darwin, de Michael J. Behe. Vale a pena ler esse livro. Eu tenho esse livro em casa, sempre eu passo para os jovens que estão entrando em contato com aula biológica ou ciências médicas, né, então sempre você precisa ler A Caixa Preta de Darwin. Outra, Evolução, uma teoria em crise, do Michael Denton. Só que essa obra está em inglês, essa está em português. O Darwin no Banco dos Réus, do Philip Johnson, é excelente, vai mostrar as rachaduras desse pensamento. Um livro que eu acho que vale a pena você ler, você é membro da Assembleia de Deus, provavelmente você tem acesso à CPAD, é esse livro da Nancy Pearce, Verdade Absoluta. Ela conta o dilema dela na adolescência em entrar em contato com a teoria da evolução. Acho que vale a pena você ler esse livro é muito bom, chama Verdade Absoluta. O outro livro do David Hunt, Um Apelo à Razão, Criação ou Evolução. E finalmente do Rankine, Criacionismo, Verdade ou Mito. Então eu coloquei uma
uma bibliografia para você, porque a gente sabe que vem muito questionamentos e vale a pena você ter um preparo maior sobre essa questão. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Bom, e ainda falando de pós-modernismo, tempos em que nada tem nada a ver com nada, né? É o relativismo. O pós-modernismo é um amplo movimento que se desenvolveu em meados do século XX através da filosofia, das artes, da arquitetura e da crítica, marcando o afastamento do modernismo como modelo, não como periodização. O termo tem sido aplicado de maneira mais geral para descrever uma era histórica que se segue à modernidade e suas tendências, mas não é isso que nós estamos falando. Pós-modernismo é geralmente definido por uma atitude de ceticismo, de questionamento, de ironia ou rejeição em relação ao que descreve como as grandes narrativas e ideologias associadas ao modernismo. Novas leituras de tudo que já existe. Seria isso, né? Releituras. Muitas vezes critica a racionalidade do iluminismo e concentra-se no papel da ideologia na manutenção do poder político ou econômico, principalmente na filosofia pós-moderna do pós-estruturalismo. Pensadores pós-modernos frequentemente descrevem reivindicações de conhecimento e sistemas de valores como contingentes ou socialmente, né? Condicionados, descrevendo-os como produtos de discursos e hierarquias políticas, históricas ou culturais. Alvos comuns da crítica pós-moderna incluem ideias universalistas, aquela que acha que é para todo mundo, da realidade objetiva, moralidade, verdade, natureza humana, razão, ciência, linguagem e progresso social. Tudo, portanto, é questionável e tem novas releituras. Assim, o pensamento pós-moderno é amplamente caracterizado por tendências à autoconsciência, autorreferencialidade, relativismo epistemológico e moral, pluralismo e irreverência. As abordagens críticas pós-modernas foram adquiridas nas décadas de 1980 a 1990 e foram adotadas em várias disciplinas acadêmicas e teóricas, incluindo estudos culturais, filosofia da ciência, economia, linguística, arquitetura, teoria feminista e crítica literária, além de movimentos artísticos e áreas como literatura, arte contemporânea e música. É um movimento ideológico, na verdade, né? O pós-modernismo é frequentemente associado aos pensamentos pós-estruturalistas, né? O estruturalismo foi um período de pensamentos, né? De interpretações literárias, com a desconstrução da crítica institucional, além de filósofos como Jean-François Lyotard, Jacques Derrida e Frederic Jameson. Então ele vai dar alguns exemplos aqui, por exemplo, na página 132, ele vai falar sobre a publicidade pós-modernista. Então, você pode observar que ele põe assim, eles vão trabalhar muito a ideia do free, né, da liberdade, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum, que aí vai dar no relativismo. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, o Boticário. Você pode ser o que quiser. A exacerbação das liberdades individuais, né? É um banho de ânimo para o seu egoísmo. A Dodge, agarre a vida, hedonismo. A empresa Fiat, está na hora de você rever seus conceitos, né? Quebra de paradigmas. O Visa, porque a vida é agora, que era imediatismo. O Adidas, impossibilidade não é nada, que é a desvirtuação das regras e dos limites. A Renner, você tem o seu estilo, a Renner tem todos,
estabelecimento de verdades pessoais. Então, ele vai apresentar o pensamento do modernismo na publicidade. Mas isso vai acontecer também com a música, né? É a mesma linha, vai apresentar nas músicas essa ideia de liberdade, de relativismo, de pluralidade, etc. E, finalmente, vai apresentar esses elementos nos relacionamentos de marido e mulher, questionando e quebrando a autoridade do marido, que Deus estabeleceu, que o marido é o líder, que vai, é o símbolo da racionalidade, é o guerreiro, né? Aquele que vai tomar a posição de defesa do seu lar. Eles vão tentar desconstruir isso, né? Tentando quebrar a hierarquia espiritual que Deus estabeleceu em relação marido e mulher, pais e filhos, e todos os segmentos da sociedade, desconstruindo e levando a sociedade, de alguma maneira, a conflitos que eles não conseguem responder. Então você vê um monte de gente aí completamente sem referências, por não trabalharem mais com a questão da verdade absoluta, mas só relativismo, a minha verdade, a sua verdade. Fica uma sociedade sem referência, hedonista, né? Ao ponto de chamar os novos filhos de pequenos imperadores, filhos mandando em pai. Tá? Então uma sociedade completamente entrando em decadência, porque não tem mais referências, perdeu os seus referenciais. Então, o texto 7º vai falar dos perigos do relativismo, que vai terminar então com os exercícios da página 140. Então, essa primeira parte das armadilhas contemporâneas 1, ela é muito interessante, porque ela vai trabalhar nas filosofias sobre a questão do pós-modernismo, mas trabalhando com o evolucionismo e depois com essas novas perspectivas oriundas desse novo pensamento pós-modernista. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.